boa tarde a todos. Estamos ao vivo. Muito bem, muito obrigado, Patrícia. Bem-vindos, bem-vindas, colegas conselheiras, colegas conselheiros. Como disse, 14 de agosto, agora 13 horas e 34 minutos. Está aberta a nossa 7ª sessão ordinária da Câmara de Administração, Planejamento e Gestão de Pessoas. Informo que, se algum conselheiro presente estiver em férias, afastamento ou licença, por favor, abstenha-se no momento das votações. Vamos ao nosso expediente. Apreciação da ata da 6ª sessão ordinária de 2024 da CAPGP. Como de costume, a ata foi encaminhada a todos os colegas. Peço que, por favor, aqueles que têm alguma contribuição, a ata se manifeste. Tudo certo com a ata da 6ª sessão ordinária. Não vejo inscrições, nem manifestações. Pergunto se podemos considerar aprovada a ata da 6ª sessão ordinária. Todos de acordo? Então, aprovado. Comunicados. Aqui da mesa, eu informo que, junto com a convocação dessa sessão, foram encaminhados o relatório de atividades 1 da Audinho, FPES 2024, e o relatório final de auditoria número 1, governança de TIC, ano 2024, para conhecimento. Outros informes, acho que vale a pena, daqui da mesa, quem tiver informes, outros colegas podem ir se inscrevendo. Eu gostaria de socializar com vocês e mobilizar os nobres conselheiros e conselheiras para o que se avizinha um seminário de produção do nosso PDI. Está marcado para o dia 10 de setembro. E até lá, e antes disso, será divulgado o texto, síntese do diagnóstico produzido por todos nós. Está em fase final de elaboração o texto. E a metodologia, a dinâmica, as formas de participação estão em fase de construção, diálogo com os responsáveis por cada uma dessas situações. Assim que tivermos o estudo alinhado, pactuado, faremos ampla divulgação e contamos com, além da participação de cada uma dos colegas, também a mobilização da comunidade universitária como um todo. O professor Fábio pergunta aqui sobre o horário, isso tudo também está sendo finalizado, professor Fábio, e provavelmente haverá um diálogo com os diretores numa próxima reunião. Hoje ficou mais ou menos alinhavada a ideia de ter uma reunião na próxima quarta-feira, mais tardar na quarta da semana que vem, esses detalhes todos serão apresentados para debate e decisão. Apenas adiantando e solicitando aos nobres colegas para irem reservando essa data nas suas agendas, dado o significado, a importância da participação de cada um e cada um. Daqui da mesa, são esses os comentários e informes. Eu abro para inscrições, caso alguém queira fazer algum comentário.
Se não há inscrições, então encerramos a parte do expediente e partimos para a ordem do dia da nossa sessão. Quero apresentar a pauta para todos vocês apreciarem e, em seguida, aprovarmos conteúdo e ordem. Está aí descrito como sequência de processos. 2.1, processo 23.205.019.650/2024, 11, indicação de processos. São 4 processos que a gente nos é solicitado para indicação, para serem auditados no exercício de 2025, pela auditoria interna, né? Esse é um processo para designação de relatoria. O 2.2, processo 23.205.01.9877/2024-59, homologação da portaria número 3590 do Gabinete do Reitor, 2024, que designa membros da Comissão Permanente de Concurso da UFPS. Essa veio com a solicitação para decidirmos em regime de urgência. Então, em seguida, colocaremos em apreciação essa solicitação. Por enquanto, estou apenas expondo o conjunto dos pontos de pauta. 2.3, processo 23.205.008504/2024-52, revisão da tabela de serviços e valores praticados pela Superintendência Unidade Hospitalar Veterinária Universitária de Realeza, para apreciação do parecer dos conselheiros Gabriela Gonçalves de Oliveira e Edivando Luiz Peck. E, por fim, processo 2.4, processo 23.205.019937/2024-33, homologação do edital do concurso para o magistério superior. Para esse processo, apreciaremos o parecer do conselheiro, designado em caráter excepcional, Fábio Luiz Zenerati. Esse é o conjunto dos temas propostos. E precisamos, então, decidir sobre o regime de urgência para o processo 2.2, que é a homologação da portaria que designa membros da Comissão Permanente de Concursos. Lerei a justificativa vindo do solicitante e, em seguida, peço a manifestação dos colegas. Justificativa. Produzida pelo gabinete do reitor, pelo próprio reitor João Alfredo Braga. Considerando, justificativa, abre aspas, considerando o disposto no artigo 2º da resolução número 2, Consune, Câmara de Administração, à época, 2013, artigo 2º, a CPC será designada pelo reitor, comissão própria coordenadora, concurso permanente de concurso, será designada pelo reitor da UFPS e, posteriormente, homologada pela KPGP da UFPS. E que os trabalhos da Comissão Permanente de Concurso já estão em andamento para o próximo concurso docente, e, por isso, então, solicita a homologação da portaria número 3590, Gabinete do Reitor, UFPS 2024, em regime de urgência. Isso para que os trâmites prossigam dentro dos prazos que a tramitação do concurso exige. Pergunto se, com esses detalhes encaminhados pelo reitor, sobre
do material que está à disposição para todos os conselheiros e conselheiras, se estão todos de acordo em acolhermos o regime de urgência e, em seguida, a sua inclusão na pauta como um processo com essa natureza. Sim? Tem inscrições? Boa tarde, presidente Benoni. Oi, Camila. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao tema do pedido de urgência. Foi aprovada na última reunião a resolução sobre mobilidade docente. Será que os trâmites de mobilidade vão ser instaurados antes dos concursos? Vamos fazer os processos de publicação de edital de inscrição primeiro, antes do concurso? Fiquei com essa dúvida porque eu estava na reunião, mas sei que a gente já aprovou até as alterações da política de mobilidade. Talvez a professora Gabriela está aqui ao meu lado, ela poderá trazer alguma informação sobre essa questão que você fez. Só um pouquinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras. Em relação ao teu questionamento, Camila, foi encaminhado a todos os diretores, né, para que todos saibam aqui também, uma lista completa de solicitações, tá, de redistribuição, né. Então, primeiro, só relembrando tudo que foi colocado naquela resolução, para a ciência de todos os participantes aí, e aprovado, né, aqui a gente tem um calendário de concurso. A previsão da publicação de edital, primeiro, é remanejamento, né? Então, isso já está sendo organizado pela DEPAN e vai ser publicado no prazo que nós temos. Então, o prazo de acordo com a última resolução, tá? Então, primeiro o edital de remanejamento, depois o edital de remoção, né? Nessa ordem. Então, previstos os prazos da última resolução. Mas, em relação docente, né? Esse concurso, primeiro, o professor Fábio vai tratar, eu não vou me antecipar, porque ele tem suas especificidades, tem sua característica, em termos de local, em termos de campus, né? E, sim, os diretores apreciaram algumas questões de mobilidade iniciais, tá? Foi dialogado com... e o campus interessado hoje, né? A questão de hoje se refere a Passo Fundo, especificamente, mas todos estão recebendo, estamos atualizando na Progesp, né, essas informações, para que seja de conhecimento de todos, e sim, vai ser publicado no prazo estipulado pela última resolução. Apenas a publicação desse edital específico de concurso, que vai ser tratado hoje, ele pode ser em data diferente, como a gente vai aprovar, ou apreciar, ou aprovar ou não, aqui nessa sessão, tá? Mas sim, vai ser publicado o edital de remanejamento. Obrigado, professora Gabriela. E consulto todos os colegas sobre o acolhimento ou não dessa solicitação de homologação em regime de urgência da portaria que designa os membros da Comissão Permanente de Concursos. Eu ouço, pelo silêncio, ouço acolhida, né? Então, pergunto, né, para ficar bem explícita a posição de todos, se temos acordo sobre o acolhimento do regime de urgência. Todos de acordo? Maravilha, então, agradeço. Fica incluído esse ponto de pauta em regime de urgência, logo após a distribuição, então, do processo para relatoria, examinaremos essa solicitação. Agora, eu pergunto se, com a aprovação do regime de urgência e a sequência de processos que eu narrei aqui, na ordem em que foi narrado, se todos estão de acordo, então, com o conjunto da nossa pauta para a tarde de hoje. Tem alguma
inclusão, notificação, solicitação de alteração. Todos de acordo com a pauta? Maravilha, obrigado. Então, passemos a examiná-la e a dar destino aos processos que se apresentam. O processo 23.205.01.9650.2024.11 trata de indicação de processos, e vem o conjunto de processos arrolados, né, indicados para escolha e indicação, para serem auditados no exercício de 2025. Esse processo, os materiais estão na nossa pasta, esse PAC, e ele solicita a designação de relator ou comissão relatora, como cidade mais adequada. Pergunto se alguém se candidata à relatoria desse processo. Processo recorrente, né? A relatoria tem uma observação de Obrigado. Candidato ou candidata à relatoria é um processo bem objetivo, claro, vem com todos os materiais que eu subsidio e, obviamente, a própria equipe da auditoria pode ser acionada, né, em diálogo para a orientação da análise e do parecer. Os colegas que eventualmente não assumiram ainda a relatoria, não havendo inscritos ou candidatos, nós procederemos a escolha pelo sorteio, né? Podemos proceder agora, já? Então, faremos o sorteio, inicialmente, para a eventualidade de colegas que ainda não assumiram. O professor Marcos Beal, pelo que eu estou vendo lá na tela, se inscreve para a relatoria. Então, nos poupa de fazermos o sorteio mecânico aqui, né? Mais alguém? Então, pergunto, todos de acordo com a designação do professor Beal? Maravilha. Obrigado, professor Beal. Sim. Então, será... Eu pergunto se julga adequado o prazo da próxima sessão, que deverá ser 26 de setembro, 10 dias antes, 16, 15 de setembro. 13? 26 é o prazo para a auditoria. Ah, tá. Temos que encaminhar dia 26 para a auditoria. Certo, certo. Então, é 13 de setembro. Obrigado, Aline. 13 de setembro, o prazo para a entrega do relatório. Está bom, professor Marcos Bel? Ok. Está resolvido. A professora Gabriela vai fazer um breve esclarecimento sobre esse ponto. Vou passar o microfone para ela. Então, a título de informação, tanto ao professor Beal, será o relator, e aos demais aqui, nós temos um rol ali de processos, né, para serem indicados para a auditoria, e estão em andamento, nesse momento, 3 ali pela Progesp, pela Diretoria de Administração de Pessoal, né, a DAP, a questão do auxílio transporte, a questão do abono permanência e a questão do pagamento das residências médicas. Então, os itens 24, 25 e 30,
estão sendo auditados no momento. Não que eles não possam ser de forma repetida, mas só para, né, a título de entendimento e até informação, caso se opte, né, também por outros, mas só e tiver dúvida também sobre o andamento deles e sobre algumas questões específicas, também se pode entrar em contato ali com a diretoria da DAP, a própria Aline e eu, que alimentamos o sistema Audi, certo? Obrigado, professora Gabriela, pelos esclarecimentos. Muito bem, processo 2.2, em regime de urgência. Processo 23.205.019.877/2024-59. Homologação da portaria número 3590, Gabinete do Reitor, UFS 2024, que designa membros da Comissão Permanente de Concursos da UFPS. A justificativa eu já apresentei e solicitei aqui para a Aline projetar a portaria para a visualização de todos. Preferem que se faça uma leitura? Designa membros da Comissão Permanente de Concurso da UFPS. O reitor da UFPS, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Designar os membros da Comissão Permanente de Concurso da UFPS. E aí arrola cada inciso é o nome de um integrante da comissão, o cargo, o CIAP e a atribuição. Os nomes são professora Sandra Simone Pierozan, professora Gabriela Gonçalves de Oliveira, professor Dênio Duarte, professor Otto João Petri, administrador Edvando Luiz Tecchio, administradora Vanessa Catapan e administrador Ciro Omar Rodrigues Zambari. Artigo 2º, fica revogada a portaria 3117, do Gabinete do Reitor, do UFPS 2023, de 20 de outubro de 2023, publicado no Boletim Oficial da UFPS. A portaria entra em vigor na data da publicação no Boletim da Universidade. Pergunto se há alguma observação, algum comentário, antes de consultá-lo sobre a homologação. Agora sim, consulto todos os colegas, conselheiros e conselheiras, estão de acordo com a homologação da portaria número 3590, Gabinete do Reitor 2024, designando os membros da Comissão Permanente de Concurso da UFPS. Estando de acordo, permaneçam como estão. Os que se abstêm ou discordam, por favor, manifestem-se. Obrigado pela anuência, concordância, e está homologada a portaria. Ponto 2.3, processo 23.205.008504/2024-52, trata da revisão da tabela de serviço e valores praticados pela Superintendência Unidade Hospitalar Veterinária Universitária. Para a nossa decisão, apreciaremos o parecer dos conselheiros Gabriela Gonçalves de Oliveira e Edvando Luiz Tec, aos quais eu concedo a palavra imediatamente. Depois você quer ler ou tá? Só um instante, a Aline vai projetar para nossa leitura.
Parecer da relatoria, então, número 7, 2024. O processo é o 23.205.008504/2024-52 e o assunto revisão da tabela de serviços e valores praticados pela Superintendência, Unidade Hospitalar Veterinária Universitária, interessado o professor Marcos Antônio Beal. O ofício número, então iniciando o histórico, o ofício número 33 de 2024 do Campus Realeza, protocolado sob número 23.205.014.523 de 2024-18, trata-se da solicitação do diretor, professor Marcos Beal, à Câmara de Administração, a KPGP, acerca da revisão da tabela de serviços e valores praticados pela Superintendência Hospitalar. É relatado que no dia 11 de junho de 2024, o Conselho de Campos, Realeza, apreciou em sua 5ª sessão ordinária a revisão da tabela de serviços e valores por meio da decisão número 8 do Conselho de Realeza, o FFS 2024. Para elucidar a motivação da aprovação, explica que esta ocorreu com base nos artigos 2º e 12º da Resolução número 17 do CONSUNE, KPGP, o FFS 2016. O artigo 2º fala: a UFFS poderá prestar serviços a instituições públicas ou privadas, empresas nacionais ou internacionais, organizações de direito privado sem fins lucrativos ou pessoas físicas. A prestação de serviços previstas no caput deste artigo dependerá da aprovação da coordenação adjunta de laboratórios ou da coordenação adjunta de áreas experimentais e da direção do campus. Portanto, a prestação de serviço. O artigo 12º. A qualquer momento, as unidades, órgãos, laboratórios poderão alterar os serviços prestados desde que vinculados aos interesses acadêmicos da universidade, devendo para isto apresentar proposição ao Conselho de Campus, com exposição de motivos e planilha explicativa dos valores a serem cobrados. Não é requisito que esta matéria fosse analisada pelo Conselho de Campus, a revisão da tabela, mas esta prática foi adotada pela direção, pois, como explica o senhor diretor, esses assuntos envolvem o interesse geral da comunidade acadêmica e também a comunidade regional que utiliza os serviços prestados pelo hospital veterinário. No entanto, os procedimentos institucionais praticados relativos a este assunto divergem do estabelecido pela Resolução número 17, CONSUNE, KPGP, UFFS 2016, e Resolução número 2, também deste órgão, o FFS 2019, ao aprovar a tabela de valores e serviços praticados pela Superintendência, conforme ao que está anexo número 1 da referida resolução. Com vistas a adequar os procedimentos adotados pelo FFS às resoluções vigentes, se consulta esta Câmara sobre o entendimento de seus conselheiros que as taxas de prestação dos serviços técnicos especializados deva ser objeto de apreciação pela mesma. Se este for o caso, se sugere a alteração dos artigos 2º e 12º conforme segue. A UFFS poderá prestar serviços a instituições públicas ou privadas, empresas nacionais ou internacionais, organizações de direito privado sem fins lucrativos ou pessoas físicas. Então, parágrafo 1º. A prestação de serviços previstas no caput deste artigo dependerá da aprovação da KPGP, a partir de proposta encaminhada pelas direções dos campi, a partir da deliberação do respectivo Conselho de Campus, grifo nosso. Artigo 12º. A qualquer momento, as unidades, órgãos, laboratórios poderão solicitar a alteração dos serviços prestados, desde que vinculados aos interesses acadêmicos da universidade, devendo para isto apresentar proposição ao Conselho de Campus, que, após análise, encaminhará a proposta para deliberação da KPGP. Parágrafo único. A proposição de prestação de serviços deverá ser acompanhada de exposição de motivos e planilha
explicativa dos valores a serem cobrados. Há uma pequena movimentação aqui fora, mas acho que ainda conseguem me ouvir, né? Segundo, então, o relatório técnico, a Superintendência Unidade Hospitalar Veterinária é uma unidade de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão do campus Realeza, especialmente aquelas ligadas à saúde animal. Várias são as atividades desenvolvidas pelos mais diversos componentes curriculares, principalmente do curso de Medicina Veterinária. Os setores e áreas que compõem a superintendência contribuem para a prestação de serviços em saúde animal à comunidade regional, sendo eles clínica médica de animais de companhia, clínica médica de animais de produção, clínica cirúrgica veterinária, laboratórios de anatomia veterinária, análises clínicas veterinárias, diagnóstico por imagem veterinária, doenças infecciosas veterinárias, imunologia e doenças parasitárias veterinárias, patologia veterinária, reprodução animal e biotério. Então, para além desses serviços, vários projetos de extensão e pesquisa ligados à saúde animal são desenvolvidos nesse espaço. Uma vez permitida a cobrança de serviços por esta unidade, é necessário levar em conta os reajustes, utilizando-se índice de inflação, caso IPCA, avaliação de preços segundo outros prestadores de serviço, cálculos internos que consideram depreciação, consumíveis e custo com servidores. A decisão número 8 do Conselho de Campos de Realeza, o FFS 2024, publicada em 1º de julho de 2024, aprovou a revisão da tabela de serviços e valores praticados por aquela superintendência da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza. Uma vez que a aprovação dessa decisão emana da resolução número 17, Consune KPGP UFFS 2016, e execução da resolução número 2, Consune KPGP UFFS 2019, se faz necessário o ajuste de seus artigos conforme sugerido. Terceiro, voto dos relatores. Os relatores, eu, professora Gabriela Gonçalves de Oliveira, pró-reitora de Gestão de Pessoas, e Edivandro Luiz Tecchio, pró-reitor de Administração e Infraestrutura, designados pela decisão número 6 de 2024 desta Câmara, o processo 23.205.016.344/2024-15, votam favoravelmente a alteração dos artigos 2º e 12º, conforme sugeridos pela direção de Campus Realeza, após apresentadas as justificativas neste parecer. Obrigado, professora Gabriela. Pergunto se o Edivandro tem acréscimos. Não, é isto? Então, está lido o parecer, o relato, né, e o voto dos autores. E eu abro para manifestações da Câmara. Por favor, inscrevam-se ou levantem a mão. Será concedida a palavra. Conselheiro Cristiano, por favor. Depois, conselheiro Marcos Leal. Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Pelo que eu entendi, então, e eu olhei os valores ali, né, tem um valor, assim, por exemplo, de R$ 1.178,34. Como eu tinha uma universidade pública, a questão das pessoas que têm ou uma agricultura familiar que não tenha condições, não está estabelecido na reunião, na resolução, desculpa, perdão, a questão ali de pessoas que têm vulnerabilidade social. Eu não sei se apresenta para a questão de que não cobre esses preços, alguns valores ali que, por exemplo, dentro da vulnerabilidade social, as pessoas não paguem essa tabela de preços ou diminua o valor ou se a pessoa fica isenta desse pagamento desses valores dessas tabelas aí. Obrigado, presidente.
Marcos Beal. Desculpa, eu estava com o microfone aqui interrompido. Obrigado, Cristiano. E com a palavra, Marcos Beal. Boa tarde, presidente e demais colegas de Câmara. Eu me inscrevi para uma outra fala, mas primeiro me permitam aqui esclarecer a dúvida levantada pelo conselheiro Cristiano e depois eventualmente, eu apresento um outro elemento aqui. Mas, Cristiano, esses valores da tabela eles se referem a valores cheios pagos por um solicitante de procedimento, enfim. Mas o hospital tem uma política de abatimento de valores de acordo com a vulnerabilidade social do demandante, né? Então, por exemplo, todo mundo que está inscrito no CadÚnico já tem por si só um abatimento no valor cobrado e há isenções progressivas ou abatimentos progressivos até chegar à isenção total dos valores, tá? Então, não é isto exatamente que nos preocupou quando trouxemos este assunto para a Câmara. E queria aproveitar, porque esta é a segunda coisa que eu gostaria de dizer, né? O que trouxe esse assunto para a Câmara é que nós tínhamos uma prática institucional que vinha sendo alimentada em desacordo com uma resolução vigente. Qual é? Sucessivamente, nos últimos anos, esta Câmara vinha aprovando as tabelas de valores praticadas pela Superintendência da Unidade Hospitalar Veterinária. Mas acontece que a resolução não estabelece esse fluxo, né? A resolução ela deposita sobre a figura da direção do campus a competência de aprovar esta tabela. Mas como se trata de um assunto que, como a própria relatoria disse, já mencionando o ofício que escrevemos, se trata de um assunto sensível, porque impacta, né, envolve desde questões de fundos que a universidade arrecada, mesmo que sejam fundos para manutenção daquela atividade fim específica, né, e mesmo porque nós tivemos aí, há não muito tempo atrás, um debate sobre a gratuidade das ações da universidade, enfim, né, eu julgo, né, por isso trouxe o assunto para a Câmara, que minimamente a instituição, ou a instituição como um todo, por meio da Câmara de Administração, Planejamento e Gestão de Pessoas, deve ter ciência destes reajustes, né? Então, nós precisaríamos, nesse sentido, se o entendimento é adequar a resolução à prática institucional vigente, ou seja, que a Câmara continue aprovando estas tabelas de preço, nós precisaríamos, então, ajustar a resolução, porque não é isso que a resolução diz. Se, por outro lado, o entendimento é que, de fato, a Câmara não deve opinar sobre esse assunto, então nós precisamos modificar a prática institucional e não remeter mais o assunto para a Câmara, como preconiza a resolução. Então, esta foi a dúvida, né? Porque nós tínhamos uma prática em descompasso com um regramento. E é nesse sentido que nós trouxemos a matéria aqui, já indicando soluções nos dois sentidos. Né? No sentido de que, bom, se isso deve ser uma prerrogativa da Câmara, precisamos mudar a resolução em tal e qual aspecto. Ou, de outro modo, se precisamos adequar a prática, então que o assunto não passe mais pela Câmara. Então é isso, presidente, só para tentar resumir aqui e agradecer desde já o relato da professora Gabriela e do Edivandro. Ok, obrigado também pelos esclarecimentos. Pergunto se tem mais intervenções. Vocês seguramente estão aí ouvindo a repercussão de som aqui, paralelo. Está atrapalhando aí? Conseguem ouvir bem? Para mim não está chegando nada. Ah, sim. Para nós, aqui tem uma interferência bem grande. Às vezes a gente não escuta bem vocês. Tem uma assembleia de estudantes e um diálogo aqui com o reitor, com a reitoria, aqui ao lado, e tem repercutido fortemente aqui dentro da sala. Mas
Se não está atrapalhando aí para vocês, na medida que a gente consiga seguir acompanhando aqui, seguimos normalmente. Pergunto se temos mais inscrições para dialogar sobre o parecer que foi apresentado há pouco. Se estão todos e todas esclarecidos sobre o que está em análise e o que votaremos em seguida, que é a modificação dos textos das resoluções apresentadas e grifado ali o que deve ser, então, acrescido, né, uma nova resolução. Eu pergunto se estamos em condições de votar. E estando, pergunto se estão todos de acordo com a aprovação do relato e do voto dos conselheiros Gabriela e Edivan. Não havendo manifestações em contrário, nem abstenções, então está aprovado o parecer. E agora, como disse o professor Leal, fica mais claro, então, o trâmite, né, a rotina, o fluxo dos processos quando da alteração de valores. É isso. Obrigado, então. Processo 2.4, 23.205, 019.937/2024, 33, homologação do edital do concurso para o magistério superior. Apreciaremos o parecer do conselheiro Fábio Luiz Zenerati. Professor Zenerati, por favor, com a palavra. Obrigado, Benoni. Boa tarde a todos e todas. Benoni, eu estou um pouco sem voz hoje. Se caso ficar ruim de ouvir, você me chama atenção aqui, que eu tento falar mais alto. Bom, então, eu vou ler o Professor parecer. Zenerati, você Oi. compartilha daí? Prefere que compartilhe daqui? Como achar melhor? Eu prefiro que compartilhe aí. Eu estou lendo numa outra tela. Eu Então, estou lendo numa outra tela aqui, acabei esquecendo que vocês não estão vendo. eu vou pedir um minutinho para o senhor aguardar que a Aline vai realizar o compartilhamento. Visualizando? Isso, sim. Então, segue daí. Tá. Bom, então segue o parecer referente ao processo 23.205, 019937, 2024, 33, referente à minuta do edital de concurso público para a contratação de professor efetivo, e o interessado é o campus Passo Fundo. O processo mencionado, que está em tela, foi recebido pela Câmara de Administração, Planejamento e Gestão de Pessoas, CAPGP, no dia 9 de agosto de 2024. No mesmo dia foi designado em caráter excepcional e de urgência para a relatoria do professor, do conselheiro, professor Dr. Fábio Luiz Zenerati. O prazo para a relatoria foi curto, uma vez que a análise deveria ser entregue até o dia 14 de agosto de 2024, às 13 horas, para que pudesse ser apreciado na 7ª sessão ordinária da CAPGP, conforme o ofício 2/2024 do Consune CAPGP. O prazo curto não impediu a análise criteriosa do processo, como segue. Ademais, pela natureza e qualidade da demanda, é plausível e oportuno a urgência do caso. O histórico.
A discussão sobre o concurso para vagas docentes no campus Passo Fundo teve início de maneira mais sistematizada em março de 2024, com base nas deliberações que aconteceram ainda em 2023. Em 30 de outubro de 2023, na quarta sessão extraordinária do Conselho Universitário, aprovou-se a autorização para a oferta de 18 vagas adicionais no curso de medicina do campus Passo Fundo, passando das atuais 62 vagas para 80 vagas anuais. É a decisão número 21 de 2023 do Consune. Já em 4 de dezembro de 2023, foi publicada a portaria número 2085 pelo Ministério da Educação, Gabinete do Ministro, que destinava para o FFS 53 novos códigos de vagas. Em posse dessas informações, em março de 2024, por meio do ofício 8 de 2024, a coordenação acadêmica do campus Passo Fundo solicitou ao colegiado do curso de medicina a manifestação sobre os perfis de vagas, cumprindo assim o dispositivo no inciso 7º do artigo 5º do regulamento da graduação, que estabelece que compete ao colegiado de curso, entre outras coisas, propor perfis profissionais para a contratação docente em diálogo com os programas de pós-graduação das áreas afins. Em 27 de março de 2024, o curso de medicina fez a indicação dos perfis docentes, conforme ofício 16/2024. Em documento sem número, o diretor do campus Passo Fundo, professor Dr. Jaime Giolo, enviou ao Núcleo Permanente de Pessoal Docente, NPPD, do campus, a solicitação de parecer sobre a proposta de realização de concurso para o cargo de professor efetivo. Tratava-se de concurso para vagas novas e vacantes. No dia 5 de julho de 2024, conforme ofício número 02/2024, a NPPD de Passo Fundo, após análise e debate, por unanimidade, manifestou-se favorável à proposta. Já o gabinete do reitor, pelo ofício número 95 de 2024, de 14 de junho de 2024, tendo como base a portaria 2085 de 2023 do Ministério da Educação, Gabinete do Ministro, repassou ao campus Passo Fundo 5 novos códigos de vagas docente. Logo em seguida, no ofício número 144 de 2024, de 29 de julho de 2024, o gabinete do reitor informa ao campus Passo Fundo a destinação de mais 3 novas vagas docentes, adicionais àquelas informadas no ofício número 95 de 2024 do gabinete do reitor. Neste caso, trata-se de códigos oriundos da distribuição de parte das 53 vagas recebidas do MEC, constantes na portaria número 2085. As vagas foram distribuídas durante a reunião ocorrida no dia 4 de julho, presencialmente na reitoria, conforme ata da reunião administrativa de 4 de julho de 2024, cuja finalidade é a abertura do curso de enfermagem, já autorizado pelo MEC Ceres. Diante dos acontecimentos e o estágio do fluxo processual atinente ao campus Passo Fundo, a matéria foi analisada pelo Conselho de Campus. Deliberou-se, portanto, pela aprovação da proposta de realização de concurso público para provimento de vagas de professor efetivo, neste caso, referentes ao curso de medicina, conforme resolução número 52 do Conselho de Campus de Passo Fundo, de 2024. Com isso, fecha no campus os encaminhamentos referentes às vagas destinadas ao curso de medicina. Porém, segue o debate sobre o perfil dos 3 códigos novos recebidos por meio do ofício 144 de 2024. O perfil das vagas destinadas à abertura do curso de enfermagem foram discutidas no NDE, Núcleo Docente Estruturante do curso de enfermagem. Em 1 de agosto de 2024, o Núcleo Permanente de Pessoal Docente, NPPD, emitiu parecer favorável, expedido ad referendo pelo seu presidente.
Ainda no dia 1 de agosto de 2024, o Conselho de Campus aprova, ad referendo, a proposta de realização de concurso público para o cargo de professor efetivo para o campus de Passo Fundo. Trata-se de uma aprovação que conta com lastro histórico, pois ainda em 2022, o mesmo Conselho já havia discutido o caso e relembrado que a proposta é antiga, data 2014, quando em consulta realizada à comunidade, o curso de enfermagem figurou em primeiro lugar entre as demandas por cursos novos, conforme a ata 6 de 2022 do Conselho de Campus de Passo Fundo. Nestes termos, finda-se os trâmites em nível de campus e a matéria foi enviada à reitoria da UFFS para os trâmites cabíveis, com vistas à realização de concurso público para a contratação de professor efetivo, tanto para o curso de medicina quanto para a criação do curso de enfermagem. Segundo o ofício número 162, 2024, do Gabinete do Reitor, de 9 de agosto de 2024, destinado ao presidente da CAPGP, é informado que a Comissão Permanente de Concurso trabalhou para que o edital do concurso fosse publicizado com urgência, sendo que o edital foi elaborado pela comissão e encaminhado para análise jurídica da Procuradoria Federal em 18 de setembro de 2024. Em 6 de 8 de 2024, a Procuradoria Federal emitiu o parecer número 00152 de 2024, no qual, após análise da minuta do edital, manifestou-se pela regularidade e aprovação da minuta. Foram indicados pequenos ajustes, os quais foram atendidos, conforme ofício número 162 de 2024 do Gabinete do Reitor. Ainda no dia 9 de agosto de 2024, o processo foi enviado ao conselheiro, professor Dr. Fábio Luiz Enerati, para análise, conforme ofício número 02/2024 da CAPGP, que designa relatoria em caráter excepcional. Relato técnico. O campus Passo Fundo, com a intenção de realização de concurso público para a contratação de professor do magistério superior efetivo, seguiu os fluxos esperados. De todo modo, nota-se pela cronologia dos documentos que as etapas foram acontecendo, de certa forma, ao mesmo tempo. É certo que tal fato ancora-se na urgência demandada pela ocasião, pois a necessidade do campus é pela realização do concurso ainda em 2024 para a contratação dos docentes do primeiro semestre de 2025. Em termos de fluxo, cabe destacar que o colegiado do curso de medicina propôs os perfis de vagas em conformidade com o regulamento de graduação, artigo 5º, inciso 7º. Já os perfis das vagas para o curso de enfermagem foram propostos pelo NDE em diálogo com a coordenação acadêmica e os docentes do curso de medicina, o que se constitui viável neste momento. Para ambos os casos, o Núcleo Permanente de Pessoal Docente, NPPD, se manifestou pela aprovação da proposta. Com isso, cumprindo o requisito previsto no ofício 102/2024 do Gabinete do Reitor, que determina que na solicitação de concurso público é necessário parecer da Comissão Permanente de Pessoal Docente, CPPD, que no campus refere-se à NPPD. Bem como o Conselho do Campus Passo Fundo, que deliberou favorável à distribuição, os perfis e a solicitação de concurso, cumprindo seu papel previsto no Estatuto da Universidade Federal da Fronteira Sul, como expresso no artigo 25. Compete ao Conselho de Campus, inciso 11º, distribuir cargos docentes e técnicos administrativos e deliberar sobre os casos de remoção, redistribuição e cedência de servidores, tendo como base a legislação vigente e as políticas institucionais. No que se refere à minuta do edital, cabe destacar o seguinte: trata-se de uma minuta cuja elaboração teve como ponto de partida editais anteriores destinados à contratação de professores efetivos. Segundo a Comissão Permanente de Concurso, foram realizadas adequações e atualizações na minuta atual para melhorar o procedimento em relação às anteriores. De fato, o que se nota é que a minuta em tela
apresenta a mesma estrutura dos editais anteriores publicados pela UFFS, o que é positivo, pois demonstra solidez no procedimento e não inova em relação aos processos já consolidados. A minuta do edital apresenta os seguintes itens básicos: cronograma completo, tabela de remuneração, inscrições, requisitos básicos para investidura no cargo, bancas examinadoras, realização do concurso, aprovação e classificação, divulgação dos resultados e dos recursos, provimento dos recursos e do aproveitamento dos candidatos habilitados, disposições finais e anexos. O concurso público está composto por 3 etapas: prova de conhecimentos, prova didática e prova de títulos. As vagas ofertadas, conforme a minuta do edital, são as seguintes: área do conhecimento, clínica médica, cardiologia, 1 vaga, 20 horas. Clínica médica, geriatria, 1 vaga, 20 horas. Clínica médica, pneumologia, 1 vaga, 20 horas. Pediatria, 1 vaga, 20 horas. Medicina de família e comunidade, saúde coletiva e saúde pública, 2 vagas, 20 horas. Fisiologia, 1 vaga, 40 horas com dedicação exclusiva. Histopatologia humana, 1 vaga, 40 horas de dedicação exclusiva. Enfermagem, cuidado de enfermagem na atenção básica de saúde, 1 vaga, 40 horas de dedicação exclusiva. Enfermagem, cuidado em enfermagem no ambiente hospitalar, 1 vaga, 40 horas de dedicação exclusiva. A distribuição quantitativa das vagas, a área do conhecimento e o regime de trabalho estão de acordo com as deliberações do campus Passo Fundo, do Colegiado de Medicina, do NDE de Enfermagem e da NPPD. Além disso, foi apresentado pela direção do campus, com base nas discussões listadas, as justificativas para cada uma das vagas. No total, serão ofertadas 10 vagas, distribuídas da seguinte forma: 3 vagas referentes a códigos novos destinados à criação do curso de enfermagem, 2 vagas vacantes no curso de medicina e 5 vagas novas destinadas ao curso de medicina para ampliação da oferta. Por fim, cabe indicar algumas adequações necessárias. A primeira delas se refere à publicação da lista de isenção da taxa de inscrição, pois consta na minuta a data a partir de 28 de outubro de 2024. Considerando as datas gerais do certame, conclui-se existir um erro aqui, pois o correto parece ser a partir de 28 de agosto de 2024. Portanto, deve-se corrigir na minuta do edital. Outra adequação necessária refere-se ao item 2 da minuta, cronograma. Neste caso, está previsto para o dia 6/10 de 2024, 3 etapas do certame: prova didática, entrega dos comprovantes de títulos, publicação do resultado provisório da prova didática e período de recurso da prova didática, todos a partir do dia 6/10 de 2024. Porém, no dia 6/10 de 2024, está previsto o dia eleitoral, ou seja, é o dia que acontecerá as eleições municipais, o que inviabiliza a aplicação da prova didática. Sugere-se, assim, que as datas previstas para este dia sejam mudadas para o dia 13/10 de 2024, próximo final de semana. Deste modo, é necessário adequar todas as etapas posteriores. Voto do relator. Considerando o parecer favorável da Procuradoria Federal, o cumprimento adequado dos fluxos no campus, as deliberações favoráveis do Colegiado de Medicina, NDE de Enfermagem, NPPD e Conselho de Campus, bem como o conteúdo da minuta do edital, tem-se o voto do relator. Voto pela aprovação da minuta do edital de concurso público para a contratação de professor efetivo para o campus Passo Fundo,
com as adequações indicadas na seção relato técnico. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Zenerati, pela exposição e especialmente pela dedicação em um tempo exíguo, né? Mas com grande dedicação da sua parte para examinar todos os itens que estavam em análise e a entrega do parecer a tempo de fazermos a análise e a eventual homologação do edital na sessão de hoje. Então, sinceros agradecimentos por esse empenho. Na sequência, abro para que todos os conselheiros e conselheiras possam manifestar-se a respeito do parecer agora exposto. E, para isso, então, peço que se inscrevam, levantando a mão ou mandando uma inscrição pelo chat. Já tem uma inscrição, o professor Anderson Funai, com a palavra. A palavra do professor Anderson, os demais colegas, por favor, podem se inscrever. Me escutam? Me escutam? Sim? Sim, Anderson, ouvimos bem. Assim, eu, considerando o contexto que a universidade está vivenciando em função dessas 53 vagas aí, que parece que essas que estão sendo destinadas, então, para o concurso, estão atreladas a esses códigos de vagas que foram disponibilizados pelo MEC, eu não me sinto confortável para aprovar a realização desse concurso neste contexto, sem que a reitoria se manifeste claramente, né, como que esses códigos de vaga que foram direcionados aí num primeiro momento para o curso médico, né, inclusive aqui em Campos Chapecó está tendo um protesto aí na reitoria dos estudantes. Então, essa urgência para a realização deste concurso, não me sinto seguro. Inclusive, o curso de enfermagem do Campus Chapecó solicitou 2 códigos de vagas para que pudesse atender. Então, assim, disciplinas do curso de enfermagem não serão ofertadas esse semestre em função da falta de corpo docente, e a gente está destinando aí essas vagas lá para o campus Passo Fundo, que a princípio, pelo que se veicula, foram direcionadas especificamente para o curso médico. Então, acho que a gente precisa ter bastante clareza para realizar concurso de vagas que parecem não estar bem claras aí para a comunidade acadêmica. Obrigado. Obrigado, Anderson. Tem mais inscritos? Tá bem. Na sequência, talvez a gente possa dialogar, tanto com o parecer quanto com a fala do professor Anderson, né? A essa Câmara compete explicitamente a homologar, né, o edital, o exame da especificidade das vagas, sua origem, seu destino. Me parece que os trâmites institucionais todos têm sido rigorosamente observados, inclusive em relação ao Ministério da Educação. E nem todas as vagas também são provenientes daquele pacote de vagas destinado por força da ampliação das vagas dos cursos de medicina, em códigos vacantes. O professor Zenerati examinou detalhadamente, depois poderá manifestar melhor, né? E também tudo que há de diálogo institucional, rotineiro, pelos trâmites regulares, foram devidamente realizados, pactuados, registrados.
o que significa que, para nós, aqui na Câmara, talvez não seja razoável entrar nas minúcias desses trâmites nesse momento, né? Dado que são debates de várias ordens, né? Várias esferas, que aparece, inclusive, uma medida judicial, que daí transcende as decisões da universidade, caso ela proceda, mas no que diz respeito aos trâmites institucionais, eles são rigorosamente dentro das regulamentações e das competências institucionais, né? Inclusive, a distribuição das vagas para as diversas demandas, vamos dizer assim, é amplamente pactuada entre todos os campos, e essas algumas vagas que foram destinadas ao campus Passo Fundo são dentro desses critérios e desses trâmites, como eu disse, ao máximo rigorosos e institucionalizados, que gera absoluta tranquilidade e transparência para o interior da universidade. Embora questionamentos de toda parte são legítimos e podem ser e devem ser feitos aqui e ali para que se esclareça, né, ao máximo possível a publicização, a publicação, a transparência dos processos. O professor Zenerato talvez tenha mais e melhores informações, pois examinou em detalhe, né, o processo. Eu devolvo a palavra para ele para sua nova manifestação. Obrigado, professor Benoni. De certa forma, eu já fui contemplado na tua fala, mas quero reforçar algumas questões, né? A análise do caso específico de Passo Fundo permitiu revisitar todo o processo, né? Então, assim, falando de Passo Fundo, hoje nós não temos, no que compete à CAPGP, nós não temos nenhum indicativo que nos permitisse deliberar em contrário à realização do concurso. Na verdade, a deliberar em contrário à aprovação da minuta do edital, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque hoje as vagas, elas estão no campus Passo Fundo, elas foram destinadas por um ato oficial do gabinete do reitor, e até que ele revogue isso, as vagas estão destinadas para o campus Passo Fundo, né? Aí nós entramos na forma como foi destinado. Então, essa distribuição para o campus Passo Fundo partiu de uma decisão administrativa, né, tomada com participação das direções dos campi, de todos os campi, da Pró-Reitoria de Planejamento, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da vice-reitora, que é a presidente da Comissão Permanente de Concurso, do reitor, né? Então, foi uma decisão administrativa, ouvido, né, os envolvidos no processo, para que se tomasse da melhor forma possível a decisão administrativa. Então, a nível de decisão administrativa, eu não consigo ver não consigo ver nada que indicasse que a decisão, ou que indique que a decisão foi tomada de maneira equivocada, né? Ou com algum tipo de ilegalidade. Então, até que se tenha qualquer decisão em contrário, a decisão tomada ela é vigente. Então, nos permite deliberar, sim, sobre as vagas, sobre o edital, sobre a minuta do edital, não teria nenhum problema em fazer isso, né? Além disso, né, também procurei alguma coisa que indicasse, né, que haveria proibitivos na gestão das vagas recebidas, né? Eu não encontrei, porque a UFFS tem o compromisso de duplicar as vagas de medicina, né? Mas os códigos destinados naquela portaria que eu cito aqui no parecer, elas não atribuem a nenhum daqueles códigos a destinação, né? Não vem carimbado que aqueles códigos são destinados para o curso de medicina ou para o curso de enfermagem. Isso é uma decisão administrativa da gestão da universidade, né? Que na minha avaliação seguiu os caminhos adequados. O que a UFFS tem? Dentro dos prazos e dos compromissos assumidos,
garantir, né, o que ela se comprometeu. Então, é garantir a duplicação de medicina lá em Passo Fundo, que é o caso, né, é o objeto da nossa análise, é garantir a duplicação aprovada no Consune para o curso de medicina de Chapecó, mas isso a UFFS precisa fazer, obrigatoriamente, não precisa ser feito com esses códigos de vagas, porque eles não estão atrelados a isso, segundo a portaria citada ali, né? Então, acho que nós temos plena tranquilidade, Benoni, em se entenderem que a minuta está adequada, né? Eu acredito que esteja, podemos deliberar em favor, sim, da aprovação da minuta. E obrigado, Fábio Zanerato. Mais discussão? Pergunto se, com os esclarecimentos do relator, nós estamos em condições de proceder à homologação da minuta de concurso público para docentes da UFPS, nos termos em que foi apresentado e com os documentos que estão arrolados na nossa pasta, nesse PAC, para exame de todos. Câmara sente-se esclarecida. Então, pergunto se temos acordo. Podemos aprovar por aclamação o edital. Temos um voto contrário, alguma abstenção. Então, está aprovado a homologação do edital do concurso para o Magistério Superior da UFPS, nos termos em que foi apresentado, com as indicações do relator para adequação de algumas informações. Como é nosso último ponto de pauta para essa sessão, e temos tempo, pergunto se algum conselheiro, alguma conselheira gostaria de inscrever-se para alguma comunicação adicional. Não havendo inscrições, eu agradeço imensamente a contribuição de cada colega dessa sessão, e especialmente aos que acolheram o processo para relatar ou fizeram relatos, mas também para o conjunto dos colegas pela apreciação e pelos votos. Muito obrigado e nos despedimos aqui, são 14h47. Declaro encerrada a presente sessão e até uma próxima.